Para mim, é impossível existir sem sonho. A vida, na sua totalidade, me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco. E hoje eu estou com o professor Noslen, cara massa que eu descobri recentemente e que deu uma liga danada comigo, sem nem a gente se conhecer. Professor, essa frase ela me marcou de uma forma muito profunda, mesmo tendo te conhecido há pouco tempo, eu senti uma energia muito forte na forma como você se comunica. E a primeira pergunta que me veio na cabeça será que esse cara não tinha muito medo de se colocar desse jeito em sala de aula? Qual foi o ponto em que ele percebeu que funcionava com a galera, que dava liga com a galera? Porque a maioria das pessoas, a maioria das professoras e professores devem achar que não são capazes de assumir uma postura mais dinâmica em sala de aula, porque acham que tem que manter-se no pedestal do conhecimento e da sabedoria. O que é que tu acha sobre isso tudo? Primeiro, obrigado pelo convite, cara. Estou muito feliz de estar com você aqui. E, cara, assim, primeira coisa que eu entendi como professor, que eu precisava me conectar com os meus alunos. E me conectar com os meus alunos significa eu ser eu mesmo. Esse é o grande lance. Eu preciso ser eu mesmo. Não posso ser algo, tentar ser alguém que eu não sou. Então, por exemplo, quando um professor ou uma professora, alguém tenta se colocar num padrão do tipo, olha, professor de português tem que ser o cara que fala sempre rebuscado, com linguagem arcaica, com as normas todas. É uma coisa que não cabe para eu criar conexão com o meu aluno. O meu estudante, ele é um moleque de 15, 16 anos, 14 anos, 13 anos, e eu preciso ter essa empatia dele, eu preciso me colocar no lugar dele. Para eu criar comunicação com ele, para eu criar conexão com esse meu estudante, eu preciso falar a linguagem dele. Eu preciso ser eu mesmo. Então, quando eu resolvi ser eu mesmo, sem criar nenhum personagem, digamos assim, diante do tablado, diante dos estudantes, eu corri o risco. Eu corri o risco de ser criticado, especialmente pelos colegas e não pelos estudantes. Porque pelos estudantes eu criei a conexão com eles. Quanto mais eu uso a gíria, eu uso a linguagem deles, porque o meu grande desafio é esse, tentar levar a língua portuguesa, a norma culta, para os estudantes de 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24 anos, sem ter que trabalhar com a norma culta na fala. Por quê? Porque a fala é livre. E isso é importante, as pessoas entenderem que a língua falada ela é livre. Mas é óbvio que existe a língua escrita, e essa sim tem que estar dentro da norma culta, padrão, porque ela é onde você vai criar a comunicação formal. Então o grande lance foi, olha, eu preciso levar a língua formal através do informal. Então, quando eu começo a me colocar do lado do meu estudante, entendendo esse meu estudante, entendendo o meu educando e trabalhando com a linguagem que ele tem, levando a norma culta para ele, e aí eu criei conexão com esse camarada, com esse meu estudante, e eu consegui levar a língua portuguesa para ele. Então, foi um risco? Foi. É um risco? É. Vai ser sempre assim? Vai. Porque tem funcionado, entendeu? Tem funcionado, é assim. Então, eu entendi isso. Quando eu comecei a dar aula, eu entendi que o estudante ele não queria... porque quando você fala, professor de língua portuguesa, se você fechar teu olho, provavelmente você vai ter uma visão de um professor de língua portuguesa. Talvez seja um cara com gramáticas embaixo do braço, com uma linguagem mais rebuscada. Mas aí você chega e me olha e fala, pô, mas esse cara aí, careca, barbudo, de brinco, falando de gíria, falando todo diferente, esse cara é professor de língua portuguesa? Sim. Sou, entende? E aí, o grande lance foi criar essa conexão com o meu estudante. Eu preciso me colocar no lugar dele. Então, desde sempre, quando eu comecei a dar aula, eu sempre me coloquei no lugar de quem está me ouvindo. Então, como que eu gostaria que fosse uma aula de língua portuguesa? Como que eu gostaria que fosse o meu professor de língua portuguesa? Foi esse meu pensamento de me colocar do lado do estudante, no lugar dele, para entender, poxa, eu preciso levar de uma forma mais leve esse conteúdo. Porque a gente sabe que a língua portuguesa tem um conteúdo denso? Tem. Mas ele pode ser mais leve, ele pode ser mais acessível para quem está aprendendo. Por outro lado, Noslen, é importante a gente ter cuidado porque com essa conversa da gente, para de repente alguma professora ou um professor que está assistindo não achar que de repente vai ter que sair fazendo muganga em sala de aula, fazendo palhaçada, não sei o quê, porque aí vai dar certo. Não, dá certo com você porque você faz isso de uma forma natural, né? E não é para todo mundo forçar a barra, cada um tem que encontrar o seu jeito, né? Exatamente, as pessoas precisam ser elas mesmas, acho que o recado é esse.
Eu preciso ser eu mesmo dentro de sala de aula. Não preciso montar um personagem, nem um personagem muito sério, nem um personagem que também não sou eu, que é um personagem totalmente brincalhão. Eu sou assim na vida, eu sou sempre assim. Então eu sou um cara divertido na vida. E foi esse cara que eu levei para a sala de aula. Eu falei, olha, eu não quero ser um personagem, eu quero ser eu mesmo dando aula. E sendo eu mesmo, passar o meu conteúdo. Então, acho que o recado é para as pessoas, para os professores especialmente, seja você mesmo. Não tenha medo do que podem pensar de você, do que podem achar de você. Né? Ninguém precisa fazer palhaçada o tempo inteiro, ninguém precisa ser humorista o tempo todo, ninguém, não. Você tem que ser você mesmo. Se você é uma pessoa mais compenetrada, mais tranquila, mais quieta, mais reservada, seja você mesmo. Crie esse vínculo com a sua identidade particular, pessoal. Esse é o grande lance. Quando a gente consegue ser assim, aí a gente consegue ter essa empatia e consegue criar essa relação. E Paulo Freire traz isso na sua essência, né? Na construção de contextos, na conexão dos educandos com o mundo real, com a vida deles, com o cotidiano, com as dificuldades, com as mazelas da vida e tal. E termina que tudo isso acontece e flui de uma forma muito natural, né? Eu senti muito isso no seu jeito de dar aula. Esse cuidado com o contexto do estudante, ele é muito importante, muito presente para você também, né? Sim, e na sala de aula faz a mesma coisa que a internet, viu? Só que a internet me permite exagerar um pouco mais, a internet me permite ser um pouquinho mais exagerado do que na sala de aula. Não que eu sou mais comedido, mas é que muitas vezes você em sala de aula você está ali representando uma instituição. Então, quando você veste a camiseta de uma instituição, você também tem que andar de acordo com aquela instituição. Mas eu sou basicamente a mesma coisa. Então, a ideia de ser leve, isso vai acontecer sempre, né? No presencial ou no online, isso vai acontecer sempre. E essa preocupação de fazer com que os estudantes entendam a língua portuguesa, especialmente ela no cotidiano deles, é uma coisa que me preocupa muito, de pegar e mostrar o conteúdo para eles. Olha, gente, a gente está estudando aqui análise sintática. É um conteúdo importante? É essencial? É. Mas não análise sintática pela análise sintática. A análise sintática contextualizada. Como é que ela vai funcionar no meu dia a dia? Por que é que isso aqui, nessa oração, era predicativo do sujeito e aqui virou adjunta adnominal? Vamos tirar os nomes e vamos entender os sentidos? Né? E aí eu mostro quando na comunicação eles fazem isso, essas mudanças de sentido, contextualizado, dentro do cotidiano, que é a minha grande luta, a minha grande bandeira. Como é que você imagina que será a escola daqui a 50 anos, daqui a 100 anos e tal, considerando que tudo que você imaginar que é necessário para que essa escola que você deseja, essa escola que você sonha se materialize, vai ser possível, ela vai acontecer? Olha, eu vejo que já existe um processo natural, né, de mudanças, de junções de tecnologias para apresentação do conteúdo. Não acho que não vai mais existir aula de língua portuguesa. Ela vai continuar existindo, mas de uma outra forma, um outro formato, de uma outra maneira de apresentar. Porque o grande lance é a maneira como a gente apresenta o conteúdo. Paulo Freire deixou esse legado. O legado dele não era assim, olha, não estude as coisas. Não, pelo contrário. Estude dentro de uma outra forma de apresentação, né, com o protagonismo dos estudantes. É uma maneira diferente de abordar o mesmo conteúdo. Então essa escola ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas precisa de uma preparação, de uma mudança. Existe um processo exatamente que está acontecendo agora, né? Querendo ou não, a pandemia, ela antecipou aí 10 anos de mudança da nossa educação. O que aconteceria daqui 10 anos, aconteceu em um ano. Essa coisa mais de usar a tecnologia com uma coisa mais híbrida. É óbvio que a escola presencial ela nunca vai acabar, ela não pode acabar, ela precisa existir, tem toda a parte social que envolve também, ela vai existir. Mas a forma de apresentar esses conteúdos, ela precisa ser mais dinâmica, precisa ser diferente. Ela precisa ser mais real, mostrar o conteúdo mais na realidade. Aquela história, né? Para que eu vou aprender Bhaskara? Né? Para que eu vou aprender sujeito e predicado? Esse porquê precisa ser mostrado de uma forma diferente. Eu preciso contextualizar de outra forma para que faça mais sentido para o meu estudante aquilo que ele está aprendendo. E aí é óbvio, né? A língua portuguesa ela vai estar dentro de várias outras situações, não só na aula de gramática, interpretação, literatura e redação. Isso também, mas de forma diferente. Então eu posso produzir, né? Ou pegar um texto do Facebook, textão de Facebook. Meu estudante vai aprender a escrever um textão no Facebook, onde que ele traga aí da forma mais clara possível o que ele quer apresentar. Então eu estou trabalhando com redação, estou trabalhando com gramática, estou trabalhando com interpretação. E por que não também trabalhar com literatura dentro disso? Então começar a juntar as coisas para que as pessoas vejam mais sentido, o que está faltando ainda. Então a gente está num processo de mudança bem grande, de transformação bem grande nessa maneira de apresentar a língua portuguesa, mas eu creio que daqui 50 anos isso já vai ter acontecido de forma mais eficaz. Ou pelo menos assim, é uma esperança que eu tenho. Então eu vejo que, por exemplo, agora
está nesse processo de junção, né, do conteúdo online com o conteúdo presencial, a gente está nesse momento de transformação, e esse hibridismo chegou para ficar. Ele não vai mais embora. Mas o hibridismo não da maneira como está sendo feito em alguns lugares, né? Que é tentar fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é pegar a aula do presencial e jogar para o online. Não, não é assim que funciona, não. O que está acontecendo aí é aula remota, né? Diferente. Então, vamos ajustar isso. Porque como foi tudo muito rápido, foi tudo de repente, então está todo mundo meio no bolo das coisas, agora a poeira vai abaixar e as coisas vão começar a se encaixar para que esse tipo de aula mais eficaz, mais real mesmo, né? Pô, eu vou aprender matemática na realidade, fazendo, sei lá, a programação de um jogo. Trabalhar com narrativa dentro de um joguinho, de um game, porque o game é isso, é uma narrativa, é uma historinha que é contada, passando de fase e tudo mais. Então eu posso trabalhar tudo isso dentro do universo real das pessoas e especialmente dos estudantes. Eu acho que essa é uma escola que daqui a 50 anos vai estar acontecendo com bastante eficácia. Que massa. E aí, na minha viagem, eu vejo uma escola, e aí essa era uma viagem para o futuro, e eu acredito que agora ela é para o presente, em que o conteúdo expositivo, ele acontece online, e a escola vira um lugar só de experimentação. Você vai para lá para testar coisas, para experimentar coisas, para se misturar. A escola toda vira um laboratório. Não vai ter mais o laboratório de informática, ou o laboratório de química, ou o laboratório maker. Toda a escola é laboratório, e todo mundo se misturando e experimentando coisas para contextualizar a aula expositiva que já rolou online, que não precisa gastar o tempo precioso da interação humana, do contato entre as pessoas, para estar sentado olhando para o professor, não é verdade? Isso faz sentido para você? Faz muito sentido, até porque hoje a gente tem, como eu falei, né? Você tem professores que já trabalham com essa aula expositiva na internet, com a dinâmica que a internet pede, que é a dinâmica que não é a mesma dinâmica de sala de aula. Então, por exemplo, um dos maiores erros que eu estou enxergando hoje, que as instituições falar, professor, olha, você tem 5 aulas no dia, você vai dar 5 aulas no dia de casa, 50 minutos cada aula. Não dá certo. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu trabalho no presencial ainda. As pessoas podem pensar, mas ele nem está no presencial, mas eu dou aula no presencial ainda. A minha aula no presencial tem 1h30. Essa mesma aula, quando eu vou dar aula na internet, ela vira 20 minutos. Sim. E é isso, entendeu? Eu preciso ser objetivo, preciso ter o pensamento rápido, eu preciso saber em que momento o aluno vai ter mais dificuldade naquele conteúdo para repeti-lo sem depender da interação, porque a aula online ela não tem interação. A minha interação é diretamente com quem está sentado do outro lado. Então eu preciso imaginar quem está sentado do outro lado, como que seria uma dinâmica boa de aula. E aí, para quem assistiu os meus vídeos, vai ver que eu falo muito rápido, porque eu preciso preencher os conteúdos todos, não posso deixar vazio, né, nesse vídeo. E isso é comum, porque se você perceber, se eu estou conversando contigo aqui, eu faço uma pausa muito longa, e quando eu digo muito longa é 3 segundos, tá? Vou parar 3 segundos aqui, ó. Já fez falta, né? Já não deu certo. Então, essa dinâmica de aula de internet, ela vai levar uma aula de 1h30, vai virar 20 minutos, está tudo ok. O conteúdo foi passado, então funciona muito sim, tendo, obviamente, daí que saber como trabalhar. As instituições têm que saber como trabalhar. Olha, então o professor que vai fazer a gravação de aula talvez seja um, o professor que vai fazer o laboratório de interação seja outro. E tudo bem, faz parte, é um processo de novidade, adaptação e renovação da forma de estudar, da forma de ter o ensino-aprendizagem aí acontecendo na nossa sociedade. Que massa, velho. E eu tenho outra coisa que me chamou a atenção do teu trabalho. Eu bato muito forte quando a gente fala sobre tecnologia na educação. E eu costumo dizer que tecnologia não muda nada. Tecnologia não transforma a educação. Quem transforma a educação são as pessoas. E a tecnologia é só uma ferramenta para ajudar nesse processo, ou atrapalhar em muitos casos. Mas, observando teu trabalho, me chamou muito a atenção pelo fato de você não usar muitos recursos tecnológicos. O seu recurso tecnológico é a sua história, que é uma das tecnologias mais antigas da humanidade. Então, a galera fica muito, porque eu tenho que aprender a mexer no aplicativo de não sei o que lá, aquele negócio todo, porque senão eu vou ficar desatualizado. Será que a atualização, a tecnologia que mais precisa de atualização nesse momento é a da contação de histórias? E aí é uma tecnologia que qualquer professor de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode acessar e tentar aprimorar? Ou eu estou sendo leviano aqui na minha observação? Não, tem muito disso, sabe? Acho que as narrativas, porque uma aula é uma narrativa. Ela tem um começo, um desenvolvimento,
um clímax e um final. Cada aula é assim, de todas as matérias. Então, eu vou trabalhar um conteúdo específico naquele dia, ela tem uma narrativa que acontece. E a maneira como você faz essa narrativa, aproximando do teu público, é a maneira como você vai conseguir chegar até ele. Então, querendo ou não, hoje o professor, ele é um professor comunicador, ele precisa ser. O professor que realmente é eficaz na sua maneira de levar o conteúdo é o professor que domina o conteúdo e é um bom comunicador desse conteúdo. Porque não adianta ter um monte de conteúdo na minha cabeça e não conseguir comunicar esse conteúdo. É saber o quanto que eu posso aprofundar esse conteúdo com a turma X ou Y. Então, essas narrativas, elas são importantes. É óbvio, né? Eu tenho que saber, por exemplo, hoje eu trabalho com redes sociais. Né? Então, todas as redes sociais que eu estou, eu preciso dominar e saber como que funciona aquela rede social. Então, isso é um aprendizado dessa tecnologia, dessa rede social. Mas, de forma geral, eu estou tendo que comunicar dentro delas de várias formas. Então, eu sei que lá, na hora de comunicar no TikTok, eu tenho menos tempo de comunicar no YouTube. Na hora de comunicar no Facebook, eu tenho um outro público que está no Facebook, tem um jeito diferente de comunicar. De comunicar no Instagram, eu tenho outra maneira de comunicar. Mas tudo é comunicação. E isso é importante, né? Que o professor seja um comunicador nessa maneira. A tecnologia é uma ferramenta. E quando a gente fala em tecnologia, muita gente acha que tecnologia é só a internet. Não. Tudo aquilo que auxilia o homem a fazer algo é tecnologia. Um óculos é tecnologia, porque auxilia o homem a enxergar melhor. Então, uma caneta é tecnologia, auxilia o homem a escrever. Tudo é tecnologia. Obviamente que com o passar dos anos, as tecnologias vão ficando mais apuradas. E aí, a gente tem que aprender a mexer com as novas tecnologias pensando nisso. Você já ouviu alguma professora chegando para você e dizer, mas esse professor é muito exagerado, vem com essas doidices. A minha aula é a aula que funciona. Eu dou a mesma aula há mais de 20 anos e continua funcionando. Você já ouviu algo assim? Cara, todo dia. Todo dia. Desde que eu me tornei professor, todo dia eu escuto isso, assim. E foi o que eu mais escutei a vida inteira, né? E eu sempre costumo dizer que eu sou o cara da contramão. O meu nome já é a contramão, né? Pois é. Nelson ao contrário. Né? Então eu já sou a contramão do Nelson. Então eu nasci com a contramão já no DNA. Então eu sempre vou na contramão das coisas. Sempre escutei muito que não funcionava, que a aula de verdade é aquela aula que dói, estudar dói. Cara, não precisa ser assim. Realmente pode ser que estudar dói, mas não precisa ser só dessa forma. Eu acho que eu posso aliviar um pouco esse fardo do estudo, eu posso ser um facilitador do estudo. O que me leva a continuar fazendo o que eu faço? São os comentários dos alunos. Poxa, eu nunca tinha entendido língua portuguesa, agora estou entendendo. Coisas que lá no meu ensino médio eu não aprendi, agora estou começando a compreender. Agora as coisas estão fazendo sentido. Então, enquanto tenho esses feedbacks positivos dos estudantes, que são as pessoas quem me importam no fim das contas, porque eu dou aula para eles, e eu vou continuar fazendo, entende? Então eu comecei a não dar importância, sabe? Falar, não, deixa para lá, eu vou continuar seguindo meu caminho, porque o feedback positivo, que são dos estudantes, né, eu prefiro continuar nessa pegada aqui. Legal. Será que o maior inimigo da escola hoje, da renovação da escola, do redesenho da escola, é a família? Que ainda ficam presas daquela história, porque tem que tirar 10, senão você não vai chegar lá, senão não vai ser alguém na vida, porque a nota, porque a nota, porque a nota, porque a nota. Será? Não sei se eu culpo a família, não, porque existe uma coisa social. Porque o que acontece? Enquanto eu tenho que fazer uma prova para ascensão à universidade, e essa prova tem que ter uma nota alta para poder entrar na universidade, a família vai te cobrar nota alta. Então, existe uma coisa maior, né? Muito mais ampla do que só pensar, é a família que vai influenciar. Não, a família ela quer o melhor para o seu filho. E se o melhor para ele tirar notas altas, porque lá na universidade ele precisa tirar uma nota alta para entrar na universidade, para conseguir ter uma profissão, então, quer dizer, é uma escada, né? A coisa vai estourando sempre de cima para baixo. Então, acho que tem um processo educacional, um processo de ascensão à graduação, tem um processo social muito maior, né? Que precisa ser revisto, assim, para poder ter muitas coisas que sejam ajustadas. Eu já vi muitas escolas que trabalham com maker e que o aluno chega no final e consegue ter muitas notas altas. Porém, quando ele vai fazer o vestibular não é maker. O Enem não é maker, entende? E aí, esse aluno, ele é um ótimo aluno, um ótimo estudante, sabe muita coisa, mas aí quando chega, tem uma prova mais técnica, aí complicou. Entende? Então, ainda falta muita coisa. Acho que tem muita coisa para mudar. Não é culpa da família, não é culpa do estudante, não é culpa das escolas que tentam fazer diferente, é culpa do processo. Tem um processo maior. Por exemplo, agora vem um processo, provavelmente, de Enem seriado.
Então, tem uma nota no primeiro ano, uma nota no segundo ano, uma nota no terceiro ano, a soma dessas 3 notas dá ascensão à universidade. É bem provável que venha esse processo. Bom, aí já começa a mudar um pouco de figura, mas ainda tem uma nota. Então, assim, querendo ou não, enquanto a gente tiver notificação, e acho que também, por enquanto, não dá para tirar nota, é difícil de tirar nota, não tem como, porque precisa ter algum jeito de medir o grau de conhecimento dos alunos, então ainda não dá para mexer nisso, né? Então precisa reinventar muita coisa, precisa repensar em muita coisa. Né? Não dá para simplesmente falar assim, a culpa disso, culpa daquilo, culpa daquele outro. Não dá para apontar dedo, não dá. A gente tem que sempre tentar contribuir para que isso possa ser transformado e chegar num processo de educação mais eficaz para todo mundo, mais acessível para todo mundo. E aí, eu estou falando aqui de educação, mas eu não estou nem entrando nos pormenores sociais aqui, né? Educação pública, investimentos em educação pública. Não estou nem entrando nisso, porque se a gente entrar nesses pormenores sociais, aí o papo descamba para o outro caminho. Pois é, velho. Estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa e agora chega a pergunta talvez mais complicada de todas, que eu quero ver como é que você vai se sair dela, que é o seguinte: tem um lance de Paulo Freire que fez com que eu ficasse apaixonado por ele. Acho que já no final da vida dele, ele queria ser questionado. Ele não ficava feliz quando todo mundo ficava babando ele, concordando demais, não sei o quê, tarará. Ele queria ser ressignificado. Eu acho isso muito interessante. E eu vejo esse momento que a gente está vivendo no país e no mundo, essa reflexão geral sobre o redesenho da escola, a necessidade de rever a forma como a gente aprende coisas. Eu acho que é um momento bacana também para a gente ressignificar, pedir licença para tentar ressignificar Paulo Freire, tentar redesenhá-lo, redesenhar Paulo Freire para os próximos anos. E aí, para isso, eu te pergunto, como é que você definiria Paulo Freire? Quem é Paulo Freire para você? Passa um pouco pelo aquilo que eu já comentei contigo. Assim. Para mim, Paulo Freire é um vanguardista, é o professor do futuro, é o professor do agora. Porque o futuro é agora em relação ao Paulo Freire, né? Então, ele é o professor de agora. Só que a gente não tem mais Paulos Freires. Temos muitas pessoas que ainda carregam esse legado, né, e tentam aí disseminar, mas a gente precisa pensar em como fazer com que todos os professores, ou a maioria pelo menos, consigam enxergar essa importância dessa sementinha que ele plantou lá atrás, desse legado hoje. Então, para mim, é isso. Ele é um vanguardista, é o professor do futuro, o professor do agora. Estou feliz demais, meu irmão. Feliz demais com essa conversa. Quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua simpatia, pela brincadeira que a gente fez aqui, que foi muito legal. Pô, que é isso, eu que agradeço, obrigado pelo carinho, tamo junto. E pode contar comigo no que você precisar aí. Falar de educação é comigo mesmo, gosto muito. Ser questionado sobre educação também é importante. E quanto mais puder falar de educação, mais levar a bandeira da educação para frente é muito importante. Acho que existem algumas bandeiras que eu carrego na minha vida. Uma é ser professor facilitador, então ajudar os alunos a entenderem e chegar aos seus sonhos. O segundo é buscar a valorização da profissão do professor. Então eu tento representar todos os professores desse Brasil que precisam e merecem ser reconhecidos. E essa é outra bandeira. E a outra bandeira é da educação, de valorizar a educação, não só com palavras, porque muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo o discurso de educação muda o Brasil, muda o mundo, mas as palavras ficam no vento. É preciso fazer ações pela educação. Valeu demais, velho. Valeu muito. Acabamos aqui mais um papo maravilhoso do Festival Paulo Freire. Arrepiado aqui, até o cabelo do juízo. E vamos embora, galera. Até a próxima. Valeu.